Boa noite, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos ao segundo dia da Semana POCUS do Grupo Medcoff. Hoje a gente vai assistir uma aula maravilhosa de acesso venoso central e como o POCUS pode te ajudar. Espero que vocês gostem. Lembrando que a pré-venda para o curso presencial do POCUS com turmas limitadas está disponível já para vocês no dia 21 de outubro e que a lista de espera para o online, para o curso completo, também está disponível. Se inscreva, mande suas dúvidas, falem com a gente. Uma boa aula, uma boa semana para vocês. Olá, bem-vindos a mais uma interação do nosso curso. Agora a gente vai falar de acesso vascular. Bom, todo mundo já fez um acesso vascular, todo mundo já tem alguma noção de como é a técnica de Seldinger. Espero que vocês tenham. Esse artigo aqui é de 1953. Então a gente não vai discutir a técnica de Seldinger em si. A gente vai falar o que o ultrassom pode adicionar a essa técnica, beleza? Então, vamos lá. Quais são as vantagens? Por que a gente tem que fazer sempre esse exame com ultrassom quando disponível? Esse procedimento sempre com ultrassom quando disponível. Primeiro, os estudos eles são um pouquinho heterogêneos, mas todos vão falar no mesmo sentido. A gente vai ter menor taxa de complicações, a gente vai ter menos punções até a gente ter um sucesso, uma maior taxa de sucesso no geral, e a gente já pode avaliar, antes do exame, a gente pode ver se o vaso é patente, e a gente pode checar imediatamente após o exame com a mesma máquina, se a gente fez alguma punção inadvertida e se a nossa ponta do nosso catéter está bem locada. Beleza? Vamos dar uma olhada nesses temas então. Que transdutor a gente vai usar normalmente? A gente vai usar um transdutor linear, justamente porque ele tem uma frequência mais alta e ele tem menos distorção lateral. Então ele é muito bom para a gente guiar punções superficiais, na jugular, na subclave ou na femoral. Dá para usar um ultrassom convexo? Dá para usar um ultrassom setorial? Dá, mas vamos aprender primeiro o mais básico, o mais fácil, o mais corriqueiro. Quais são os sítios de punção? São os mesmos que a gente vai fazer na técnica convencional. A gente pode usar os separos anatômicos da jugular, por exemplo, no ápice do triângulo do músculo esternocleidomastoideu, das cabeças do músculo esternocleidomastoideu. A gente vai usar o mesmo reparo anatômico, só que a gente vai usar o ultrassom para guiar a nossa punção e ver se não tem nenhuma variação anatômica, por exemplo. Ou a gente pode se guiar pelo pulso e ir lateralmente ali ao pulso carotídeo. A subclávia tem uma pequena variação. Existe a técnica mais descrita, né, a mais usada, vai ser da gente pegar naqueles separos anatômicos, né, pegando o acesso aqui infraclavicular. A gente pode fazer um acesso axilar com ultrassom, vou mostrar uma imagem daqui a pouquinho, mas a gente também pode optar por fazer um acesso supraclavicular. A gente vai seguindo ali a jugular até a junção aqui no tronco braquiocefálico venoso e a gente vai ter a subclávia passando. Como é que vão ser essas imagens aqui? Ó, aqui a gente pegando, insonando bem aqui abaixo da clavícula, combinado? A gente vê ali em cima a veia subclávia, ali pulsando mais embaixo, aquela bolinha, vai ser a artéria subclávia, e vocês estão vendo, ó, essa linha aqui embaixo, hiperecogênica, com esse granulado embaixo? Isso aí é o pulmão, ó como tá pertinho a linha pleural, louca pra gente fazer um pneumotórax nela. Por isso que essa técnica de a gente fazer às cegas ela é muito perigosa, pelo menos na minha opinião, e o que os estudos falam também. Com ultrassom a gente diminui muito a taxa de complicações e a gente melhora muito a nossa taxa de acerto nessa técnica. E aqui, ó, a gente descendo lá da jugular até, ó, começa a pegar aí a junção com a subclávia aparecendo ali embaixo e o tronco braquiocefálico aí pra gente fazer uma punção supraclavicular. E a femoral, que também a gente pode se orientar normalmente pela artéria femoral e a gente vai mais medial a ela, quando a gente vai fazer uma punção às cegas. Com ultrassom a gente vai na mesma topografia e a gente vai guiar a nossa punção por ultrassom. Reparem que eu falei de alguns sítios de punção. Qual que eu devo escolher? Qual que é o melhor? Bom, esse negócio de melhor vocês já sabem que não existe, né? A femoral não tem risco de fazer pneumotórax, a não ser que você seja muito bom, né?
A jugular vai ter ali um risco também de pneumotórax, mas nada comparado com a subclávia, principalmente as cegas, né? Só que a femoral, ela tem grande chance de infecção. Então, como é que eu escolho? Cada paciente, cada situação, cada instituição e cada um com a sua experiência profissional vai ter um acesso diferente. Às vezes, por exemplo, se o paciente com neurotrauma, a gente não vai optar por fazer esses acessos superiores, a gente vai pegar uma femoral. Às vezes a gente tem um paciente que vai ficar com mais tempo, não vai querer fazer femoral porque infecta muito, vai querer pegar uma jugular, uma subclávia. Vai variar. Então a gente tem que saber dessas características de cada um desses acessos. E vamos para a técnica direto. Primeira coisa que a gente tem que pensar é como que a gente pode insonar esse vaso. A gente pode insonar esse vaso no eixo longo. Então tá vendo que ó, o probe tá aqui e o vaso tá correndo nesse sentido, nessa imagem. Ou a gente pode insonar no eixo curto, ó. O ultrassom continua aqui, ó, só que o vaso tá de assim agora. Então a gente vai ver só uma bolinha. Como é que isso fica na imagem do nosso ultrassom? Ó, dá para ver até ali, ó, uma válvulazinha ali no começo do vídeo e a artéria passando ali por baixo. E ali, ó, aquele mesmo vídeo que a gente viu da gente insonando só a bolinha e aí a gente vendo a junção ali embaixo de novo. Reparem que no primeiro caso aqui, a gente consegue ver muito bem toda a extensão do vaso, né, se for um vaso mais retilíneo, mas a gente perde informações laterais. Do mesmo jeito, ao contrário, no eixo curto, a gente tem informação de tudo que está em volta, mas a gente não consegue ver em extensão. Então é ideal que a gente sempre consiga combinar as duas vistas e sempre estudar o vaso nas duas visões. E a nossa punção também a gente pode pensar da mesma forma. A nossa punção, a gente pode fazer o nosso probe aqui e nossa agulha, ó, no plano, tá? Ou o nosso probe de assim e nossa agulha, ó, fora do plano. Não deu para entender? Vamos ver como é que vai ficar uma imagem de ultrassom, então. Ó, aqui a gente consegue ver toda a extensão da agulha ali em cima. Então a gente está no plano com a agulha. E repare que o vaso não necessariamente está no plano, o vaso está fora, está no eixo curto. E como é que vai ficar fora do plano? A gente vai ver só uma pontinha, só um pontinho branco ali na seta. Que idealmente vai ser só a ponta da nossa agulha. E quais são os tempos adicionais que a gente vai fazer na nossa técnica, então, que são diferentes da técnica de Seldinger? A gente vai ter que avaliar sempre a rotação. A gente vai ver um slide daqui a pouquinho que a gente não pode exagerar muito na nossa rotação na cabeça. A gente tem que avaliar a patência do vaso com a compressibilidade. E a gente tem que fazer essa avaliação, como eu falei, em múltiplos planos. E a gente vai fazer a nossa avaliação após o procedimento. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai avaliar o vaso. Antes mesmo de paramentar, de fazer qualquer coisa, a gente vai fazer uma avaliação de todo o trajeto do vaso, ver se o paciente não tem nenhuma patologia que vai dificultar, se não tem um linfonodo, se não tem algum vaso aberrante, se não tem alguma variação anatômica que a gente não está esperando, por isso a gente escaneia todo o vaso. E a gente posiciona o nosso paciente, reparem ó, que no exemplo da jugular, quando eu falo de rotação, claro, né? Se a gente roda muito a cabeça do paciente, olha o que acontece no vídeo. A jugular, ela vai encavalando, a jugular, esse vaso aí, maiorzão, mais colabável, ela vai encavalando ali a carótida. E aí, o que pode acontecer? A gente funcionar, a gente transfixar a jugular e pegar a carótida. Ó, que desastre. Então, se lembrem, nunca rotacione muito mais do que 15 graus, tá? Porque senão a gente corre risco de posicionar mal o nosso paciente. Na nossa avaliação, a gente pode estar na dúvida, pode ter alguma variação, a gente pode estar meio na dúvida de como o paciente está. Vamos ligar o Doppler ali, ver se tem o padrão de pulsatilidade venosa ou pulsatilidade arterial, se tem fluxo, se você está na dúvida em relação à compressibilidade, em relação à patência desse vaso. Pode até tirar uma onda ali, liga o espectral, fala, ó, esse pulso aqui é tipicamente venoso, ou esse pulso aqui é tipicamente arterial, essa aqui é a artéria, essa aqui é a veia. E fazer avaliação de múltiplos planos, ver qual que vai ser o melhor plano para a sua punção. Combinado? Aqui, ó, reparem que é o vaso primeiro num eixo curto e, ó, giro o probe,
girando o probe, o vaso está de assim, e ó, vou girar, girar, e ó, ele ficou no eixo longo. E a gente, antes do procedimento, também tem que avaliar a compressibilidade. O que eu quero dizer com compressibilidade? Aqui um exemplo ó, de jugular, inclusive a minha jugular aí. Você aperta o vaso em múltiplos planos e se esse vaso não é compressível, a gente tem que pensar que pode ter uma trombose. Então você não vai puncionar esse vaso que está trombosado, combinado? Por que eu tenho tanto vídeo de compressibilidade? Minha mulher que se falou que queria fazer em mim depois de eu chegar um pouquinho mais tarde, talvez meio alterado em casa, então ela quis gravar algumas vezes para garantir que eu não tinha nenhuma trombose na minha veia. Mas vamos lá. Fizemos toda a nossa avaliação inicial, vamos partir para a nossa punção. Do mesmo jeito que na punção inicial, vamos fazer asepsia, antisepsia, né? Como se fosse uma punção não guiada. E a gente vai escolher como a gente vai guiar a nossa punção. A gente pode guiar tanto a nossa agulha ali, ó, fora do plano, quanto dentro do plano. Aqui eu quero demonstrar para vocês como que a gente vai fazer a punção fora do plano. Olha como é que eu quero que vocês façam quando vocês forem fazer isso. Reparem ali em cima, ó, que a gente está com o nosso probe e a nossa agulha, e a gente começa a introduzir até a gente ver o quê? A ponta da agulha. Começou a ver a ponta da agulha? Para tudo. Você vai ficar paradinho e você vai avançar só um pouquinho o probe até, ó, não ver mais nada. E aí você vai fazer o quê? Avança um pouquinho a agulha. Aí começou a ver a ponta da agulha de novo, para. Avança um pouco o probe, avança um pouco a agulha. E vai fazendo essa dancinha milimétrica para você ter sempre o controle da sua ponta da sua agulha. Isso é muito importante. Por que a gente tem que fazer isso? Porque repare, ó, aqui, um desenho esquemático. Aqui o pulmão em rosinha, né, o vaso em azul. E aqui a imagem, uma representação da imagem de ultrassom aqui embaixo. O ultrassom, ele não entende se você está vendo a ponta ou se você está vendo o corpo da agulha. Então, ó, a primeira imagem aqui, você fazendo um pneumotórax, a sua agulha está transfixando ali e você está vendo a agulha dentro do vaso. Você acha que a tua punção foi um sucesso. Que vai ser a mesma imagem, ó, de você ter só a pontinha da sua agulha na pontinha do probe. Então sempre lembrem, se forem fazer essa punção fora do plano, tem que ser sempre guiando a sua ponta. Ah, então, Felipe, ficou muito difícil, eu vou fazer sempre no plano a punção. Complicou. Porque no plano, pensa aqui, ó, a gente vendo de cima aqui agora, combinado? Tá. A nossa agulha aqui e o nosso probe aqui. A gente está vendo aqui a imagem aqui embaixo. O nosso vaso ali, hipoecóico, né? E a nossa agulha entrando. A primeira punção, ó, tá tudo muito bem alinhadinho, a gente realmente está vendo ali a pontinha da nossa agulha, tá vendo toda a nossa agulha, tá vendo a pontinha no vaso. Sucesso, ótimo, excelente. Qual que é o problema? Olha ali do lado. Se você tiver com o ângulo um pouquinho fora de onde sua agulha tá, o seu ultrassom ainda vai reconhecer uma parte da agulha. Então, ó, ele vai desenhar ainda lá do lado, ó, naquela imagem lá do fundo, ele vai desenhar a sua agulha ainda na tela. E você pode se confundir, porque você pode achar, ó, que, por exemplo, sua agulha está no vaso, ou sua agulha não está com a ponta onde ela está. Você não tem o controle, ó, lá do lado, se você não está com o ângulo bonitinho, de todo o trajeto da sua agulha. Então essa punção é muito importante que você fique sempre muito bem alinhado e tenha o controle de toda a sua agulha, porque se você desalinhar alguns poucos graus, é um cartão de crédito mais ou menos a finura que o ultrassom, a maioria das máquinas de ultrassom vai ver. Se você desalinha um pouquinho, você perde sua agulha e você já está puncionando lá para frente. Então reparem que as duas técnicas têm desafios. Fez a punção, sucesso, da mesma forma que a técnica tradicional, dilatou ali, passou o fio guia. Qual que é o outro tempo adicional que eu quero que vocês façam? Passou o fio guia, tem que ser com fio guia. Passou o fio guia, pega de novo o seu ultrassom e você vai posicionar ele no vaso, tanto fora do plano quanto no plano. E você vai ver, ó, uma bolinha ali branquinha e um fiozinho ali dentro do vaso, que é o fio guia. Adianta fazer isso depois? Não, porque não é hiperecóico o catéter normalmente, né? Tem que ser com o fio guia. E aí a gente vai garantir que a nossa punção está dentro da veia, não está fora da veia, não está na artéria, não está em qualquer outro lugar. E a gente vai passar nosso catéter, passar o resto, e a gente tem que fazer a nossa avaliação após o procedimento. O que a gente pode fazer a mais? A gente pode pegar o nosso ultrassom e fazer uma avaliação de
pneumotórax, por exemplo, se a gente fizer uma jugular ou uma subclave. Se você fizer uma femoral, claro que você não vai precisar avaliar o pulmão, mas você pode avaliar, por exemplo, se tem um hematoma, alguma coisa ali na baía do vaso, se você tentou puncionar múltiplas vezes. Mas isso aqui é o que é mais aceito, é o que vai mudar a nossa conduta, né? Se tiver um pneumotórax, você já drena. E reparem que eu falei para vocês que a gente só avaliou onde a gente entrou, mas a gente também pode avaliar depois onde está a pontinha do nosso catéter. Como é que a gente vai fazer essa mágica? Primeiro, a gente vai fazer desse jeito aqui. Primeiro a gente vai pegar, o meu jeito de fazer é o método Tabajara de fazer um soro agitado. A gente pega 2 seringuinhas, enche com 10 ml uma das seringuinhas e a outra deixa vazia. E aí você, ó, deixa fechado ali para a via de saída e você agita e olha como é que vai ficar. Vai ficar uma salina agitada. Essa salina, logo que você faz, você já conecta no seu central e você pede ali para um colega seu, você mesmo, fazer uma ensonação que você consiga ver as câmeras direitas. Olha aqui nesse exemplo como é que legal, como é que fica. Fazendo uma vista apical, tá? A gente vê ali o coração bonitinho. E reparem, vamos esperar o vídeo dar um loop aqui pra gente. A gente está vendo o coração todo bonitinho. Reparem nas câmeras direitas que estão na esquerda da tela aqui. Reparou, ó, que elas desaparecem uma hora? É porque a gente infundiu essa solução de salina agitada, essas microbolhas, né, bem entre aspas, e elas vão preencher todas as câmeras direitas imediatamente após a infusão. E aí elas vão ficar todas hiperecóicas e vão aparecer ali nas câmeras direitas, mostrando que nossa ponta do catéter está bem posicionada. Beleza? Então, fizemos todos os tempos adicionais aí da punção guiada por ultrassonografia. Muito obrigado pela atenção e não vamos mais fazer pneumotórax então, hein? Valeu! Boa noite! Obrigado por estar presente até aqui, agora conosco. Espero que você tenha gostado e eu te vejo amanhã para mais um dia da Semana POCUS do Grupo Medcoff. Lembrando, as inscrições estão abertas para a lista de espera e da pré-venda. E qualquer dúvida que você tiver, manda mensagem aqui para mim, para o suporte, entre em contato, nós queremos ajudar. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã.